Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 5 de maio de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem uma outra opção para enviar a sua mensagem, que é através do QR Code. Como é que funciona? Ainda não conhece? Faça o teste agora para você ver que dá certo, viu? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto mesmo. Mas antes de você clicar de tirar a foto, quando você está naquele modo lá, para você escolher, você vai apontar aqui, ó, a câmera do seu celular para este QR Code, porque aí já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. No Abril Laranja, mês de prevenção contra a crueldade animal, lei de autoria do vereador Hermínio Monteiro, bairro Jardim Nova Europa ganha parcão, espaço dedicado ao lazer dos pets. Comissão Especial de Estudos da Reforma Tributária, presidida pelo vereador Otto Alejandro, recebe secretário municipal de Finanças Aurílio Caiado. Frente Parlamentar sobre a implantação da Escola Cívico-Militar, presidida pelo vereador Nelson Osseri, debate com o deputado estadual Tenente Coimbra. E o fim de semana está chegando, você já sabe o que fazer? Aproveite o sol e calor e confira as dicas na agenda cultural. Provavelmente você acompanhou as duas brasileiras que ficaram presas por 1 mês e meio na Alemanha, após terem malas trocadas por bagagem com drogas. Uma situação que precisou envolver Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Consulado do Brasil na Alemanha e que foi resolvido este caso graças às imagens de câmeras no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior do Brasil, em que mostraram funcionários que cuidavam das bagagens trocando as etiquetas. Mas e agora? Esse caso nos mostra que precisamos tomar que tipo de cuidados e o que fazer caso o nosso direito seja violado. Bom, para nos tirar dúvidas, nos explicar esta situação, eu converso agora com o Felipe Monteiro Cardoso, ele que é advogado. Felipe, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E primeiro, de que maneira que você acompanhou este caso? Já tinha visto algo parecido? Seja bem-vindo e boa tarde. Uma boa tarde a toda a audiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre esse fato que ganhou uma repercussão muito grande no nosso país, principalmente por conta da injustiça que foi. Eu acompanhei porque, como eu atuo dentro da seara do direito do consumidor, a gente tenta identificar ali os responsáveis para cada vez mais poder transmitir uma mensagem de proteção ao cliente, ao consumidor dessas companhias aéreas. Agora, Felipe, quem que deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelas passageiras? E também eu queria que você comentasse quais são esses danos. São morais, são materiais? O que configurou essa ação? Olha, no caso dessas passageiras, dessa situação específica, os danos eles podem ser dos mais variados possíveis. O consumidor ali, ao ter sido identificado como possível transmissor ali de algum conteúdo ilícito, né, e a gente tem ali a flagrante violação do direito do consumidor por erro da companhia aérea. Afinal, um funcionário, né, ainda que tenha sido sem querer, não tenha sido proposital, a companhia aérea deve responder, né, a gente fala no direito que essa responsabilidade é objetiva, pelos danos causados. E nesse caso, o dano pode ser principalmente moral. Imagina, você ficar preso em um país que você não conhece, com uma língua diferente. Então, a companhia deve indenizar
às consumidoras pelo erro dos funcionários. E outros danos que também podem ter acontecido no caso delas por exemplo, um dano material em relação a algum compromisso, ter deixado de trabalhar, a repercussão negativa que isso pode ter vindo para elas. Os danos ali são variáveis e dependem ali, obviamente, de cada situação, de cada pessoa ali que sofreu aquele dano. Ô Felipe, no caso dessas brasileiras, se elas quiserem levar este assunto adiante, cabe um processo, portanto, seria um possível próximo passo? Exatamente. Caberia um processo ali requerendo indenização pelos danos morais, lembrando que a companhia aérea ela vai responder, nesse caso, independente ali de que se comprove a culpa no primeiro momento. A responsabilidade dela, como eu falei anteriormente, é objetiva. Então, a gente não precisa dizer ali que o funcionário agiu de propósito ou não. A companhia aérea deve responder um processo judicial. No primeiro momento, eu entendo que seja possível, pertinente, o pedido de indenização por danos morais e, dependendo da situação que elas se encontrem, se elas, por exemplo, perderam algum voo de conexão, se elas perderam algum compromisso no destino delas, a gente pode estar falando também em danos materiais, além do dano causado provavelmente ali elas tiveram a perda da mala, Inclusive, todos os bens que estariam na mala delas, caso elas não tivessem reavido posteriormente, elas poderiam requerer a indenização material com base no conteúdo que estivesse ali naquela mala que elas estão carregando. Ô Felipe, uma informação importante para quem está nos acompanhando e para as pessoas saberem, a partir do momento, então, que é feito o check-in, a companhia aérea que é responsável pela minha bagagem, tudo que acontecer com ela, então, é de responsabilidade da companhia? Olha, alguns casos a gente vai depender de comprovação judicial, obviamente. A responsabilidade, quando eu falo de responsabilidade objetiva, é porque como companhia aérea, a partir do momento em que ela recebe a mala do consumidor, ela tem ali o dever de cuidar. Inclusive, a gente pode falar, ir além do extravio da mala, ou então troca de mala, a gente pode falar dos próprios danos, Quem aqui nunca teve a mala danificada, quebrada, por uma má prestação no serviço de transporte desse material? Então, a companhia ela pode ser e deverá ser responsabilizada na comprovação de culpa quando ela causa danos tanto em relação ao conteúdo que está dentro da mala, como na própria mala em si. Caso você teve algum tipo de avaria, algum tipo de dano na sua mala, rasgou, quebrou, você pode exigir da companhia aérea a devida responsabilização por isso. Ô Felipe, certamente quem acompanhou esse caso em algum momento deve ter passado pela cabeça, Se a câmera de segurança não tivesse filmado essa troca de etiqueta, o que virou depois a prova, comprovando o que tinha acontecido, inocentar essas brasileiras seria algo ainda mais difícil. Você, como advogado, como é que você enxergou essa questão da câmera filmando o que tinha acontecido e se não tivesse essa imagem, seria muito mais complicado provar a inocência? Olha, falando dentro de um procedimento ali que provavelmente em um primeiro momento, elas foram encaminhadas ali e passou a ter que se comprovar a inocência delas. Então a gente fala que elas deram sorte de certa forma, porque muitas vezes existe a possibilidade das próprias câmeras não estarem disponíveis ou não terem captado aquele momento específico. Mas o consumidor ele pode se precaver nesse tipo de situação, como, por exemplo, ao chegar ali na área do check-in, ao entregar a mala, se certifique que a etiqueta que foi impressa pelo funcionário da companhia aérea tem os seus dados e se a sua mala foi devidamente etiquetada. Inclusive, você pode, hoje em dia, tirar uma foto, fazer um vídeo rápido no momento em que a mala está sendo entregue ali na área do check-in, justamente para você ter uma prova de que você despachou. E outra, isso também consegue fazer com que você possa provar uma hipótese de dano à sua mala. Vamos supor, você tem ali a sua mala toda bonitinha, toda certinha, e aí a sua mala ficou toda quebrada. Esse vídeo, essa foto que você retirou no momento do check-in, também é uma prova que facilita em um eventual processo judicial de você demonstrar que esse dano provavelmente ocorreu enquanto essa mala estava sob os cuidados da companhia aérea.
Ô Felipe, para quem está nos acompanhando, vai viajar de avião, precisa ficar inseguro sobre este assunto que você está falando agora? Quais são os cuidados que precisam ser tomados? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma foto da minha mala aberta, já com os itens que foram guardados, sobre os objetos de valor. Eles devem aparecer ali no primeiro plano, foto da bagagem no check-in com a etiqueta legível, foto do formulário com a declaração do valor da bagagem. Tudo isso pode provar uma suposta inocência, que você não está carregando nada? É uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, né? Que esse tipo de situação que as brasileiras passaram não é uma situação típica. Entretanto, pode servir como um alerta para que nós, como consumidores dessas companhias aéreas, a gente redobre a nossa atenção justamente para se evitar esse tipo de situação e passar pelo que aquelas brasileiras passaram. É importante também que, ao chegar no aeroporto, a gente, de fato, denuncie qualquer indício ali de atitude estranha, qualquer coisa que vá além do comum. É importante a gente ficar ligado, né, justamente para poder identificar um possível problema que possa vir a acontecer. E aí o consumidor, né, como eu falei anteriormente, ele pode tirar foto da bagagem dele. É importantíssimo, né, na minha opinião, que ele, pelo menos, coloque um cadeado, né? Lembrando que as instituições de segurança dos governos, eles podem eventualmente abrir a mala com cadeado, mas isso evita com que um funcionário possa eventualmente estar colocando alguma coisa na nossa mala. Então, é importante a gente ter esse tipo de cuidado. Algumas pessoas acabam envolvendo, etiquetando toda a mala, né? Dá um trabalho danado depois para fazer a retirada, mas tem gente que opta por pecar pelo excesso, né? E acaba colocando ali meios de tornar aquele transporte da mala mais seguro, tanto em relação a uma possível colocação de algum material, como a própria troca da mala, ou até mesmo a violação dela. Pegando o gancho disso que você falou agora, como consumidor, então, a minha mala ela pode ser aberta, eu preciso estar junto quando for realizado este procedimento, não necessariamente? Olha, esse procedimento de abertura de mala, ele geralmente acontece pelas instituições governamentais, pela polícia. Ela não pode ser feita pela companhia aérea, né? Essa abertura de mala, ela se dá pelo órgão público, pela autoridade policial. Muitas vezes, né, talvez alguém que já tenha viajado, voltando dos Estados Unidos, recebeu na mala uma etiquetinha ali, um brinde de que sua mala havia sido aberta. Mas essa abertura de mala, ela ocorre por um órgão público, pela polícia, pela autoridade policial do país, e não pode ser feita pela companhia aérea. Via de regra, ela não tem autoridade para fazer a abertura da sua mala como consumidor. Isso, inclusive, violaria o seu direito de privacidade. Agora, Felipe, a gente está falando aqui sobre os direitos do consumidor neste momento de viagem, os cuidados que ele precisa tomar. Mas e do outro lado? Você entende que algumas medidas precisam ser tomadas pelas companhias, pelos aeroportos, para aumentar a segurança, para evitar novos casos? Nós, como consumidores, a gente pode cobrar isso das companhias aéreas, dos aeroportos, para que isso não aconteça mais? Olha, treinamento e atenção para os funcionários é algo fundamental para que se evite esse tipo de problema, né? Em uma prestação de serviço tão importante como é o transporte aéreo, é importante que todos os funcionários, da ponta mais baixa à mais alta, todos sejam bem treinados pelas companhias, porque isso também, para uma companhia aérea, evita uma repercussão negativa em relação à imagem daquela empresa e evita também ali uma enxurrada de processos judiciais que pode ser muito maléfico para a saúde, tanto financeira como de imagem de uma empresa. E, Felipe, numa resposta anterior sua, você citou o caso das malas danificadas, né? Infelizmente, a gente sabe que é muito comum e a gente vê até nas redes sociais, na internet, imagens, né, das malas sendo jogadas aí na esteira de qualquer maneira, o que acaba danificando. Tem o que fazer neste caso de danos externos?
Olha, você pode pedir uma indenização pelo dano material causado a uma mala. É importante que, antes de se buscar um dano moral, um dano material, você procure a companhia aérea, preferencialmente ali na hora de receber a mala. Eu sei que muita gente, às vezes, chega cansado de viagem, é muito cansativo ter ainda que procurar um funcionário, a parte administrativa, mas em havendo um funcionário da companhia para prestar esse atendimento, a gente recomenda que ela seja procurada para tentar evitar ali, inclusive, um processo judicial e para você demonstrar também que você procurou aquela companhia administrativamente para resolver o problema. E, novamente, eu reforço aqui a praticidade que hoje é a utilização dos aparelhos celulares, por exemplo, para você fotografar. Chegou ali, ainda está na esteira, verificou que a sua mala tem algum tipo de dano, tira uma foto, faz um vídeo, que em muitos casos também não tem um funcionário da companhia aérea para prestar esse atendimento. Então, você não vai ficar ali o tempo todo, horas, esperando alguém chegar. Você vai fazer o registro, tira a foto, faz o vídeo e, posteriormente, você vai ter que buscar ali um processo judicial ou até mesmo a companhia administrativamente para tentar reaver o prejuízo que você sofreu em relação àquele transporte. Então, apesar do que aconteceu com as brasileiras, o que foi algo incomum, para quem vai viajar, a gente sabe que está chegando o mês de julho, mês de férias escolares, que muitas pessoas viajam. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante, então, ali para aquela pessoa que está insegura, os direitos dessa pessoa. Com certeza. Dependendo do dano que a gente enxerga, né, muitos deles vão passar pelo artigo que diz em relação à má prestação de serviço de uma empresa prestadora. Entretanto, a gente tem que novamente deixar claro que, podendo contribuir com a produção de provas, que o consumidor o faça, né? Existe a possibilidade de você, aí falando um pouquinho mais para o juridiquês, inverter a responsabilidade de prova, o ônus da prova ser da companhia aérea, mas nesses casos a gente sempre recomenda que quanto mais comprovantes o consumidor tiver, mais fácil vai ser para ele provar que está certo, que a companhia está errada e que ele deve ser indenizado com base ali no Código de Defesa do Consumidor. É uma briga que dá para ser vencida, né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar, a companhia aérea é muito mais forte do que eu, nem vou entrar nessa briga. Tem como então ganhar? Exatamente. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele reconhece que o consumidor ele tem uma posição ali vulnerável em relação ao prestador de serviço, né? Considerando o poder econômico. Então, é muito mais fácil para o nosso Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes dizer, olha, companhia aérea, você tem que provar que você não está errado, né? Então, isso é o que a gente chama de inversão do ônus da prova, mas, novamente aqui, reiterando, podendo produzir as provas em seu favor, a gente sempre recomenda que o consumidor fique atento, registre as fotos, os documentos, tenha com ele ali meios de comprovar que aquela empresa errou com ele na fase do transporte. Felipe Monteiro Cardoso, muito obrigado por todas as informações. Tenho certeza que elas foram de grande valia para esse nosso telespectador que assistiu esse caso, que ficou assustado, que ficou inseguro, mas acho que as suas explicações dão uma segurança maior para essa pessoa que vai viajar, que tem o costume de viajar. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui no nosso telejornal para falar sobre este, mas também sobre outros casos, tudo deste mundo jurídico aí, porque eu tenho certeza que novas dúvidas vão surgir e fica aberto aí para suas considerações finais. Poxa, eu que agradeço a oportunidade. É muito importante a gente esclarecer o consumidor dos seus direitos e, mais importante ainda, deixar o consumidor saber que ele pode correr atrás dos direitos dele, né? Muita gente acaba não entrando na justiça ou não buscando a empresa para resolver o problema administrativamente, o que, na minha concepção, inclusive, aumenta a possibilidade da empresa fazer isso de novo. Então, existe a necessidade da gente lutar pelos nossos direitos como consumidores, inclusive num caráter
pedagógico para que essas companhias aéreas elas melhorem cada vez mais a prestação de serviço delas. E foi uma satisfação estar aqui compartilhando e trazendo um pouco de conhecimento para os consumidores, e desejo desde já a todos uma excelente tarde e ótimas viagens. Exatamente, muito obrigado ao Felipe por todas as informações, participando ao vivo aqui do nosso Câmara Notícia, tirando todas as dúvidas após o caso das brasileiras que ficaram mais de um mês presas na Alemanha injustamente e depois comprovou então a troca da bagagem que estava com as drogas que não eram das duas brasileiras. 12h mais 20 minutos, olha só que notícia boa e importante. Depois de pouco mais de 3 anos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou agora há pouco que os especialistas chegaram à conclusão de que o vírus da Covid-19 não representa mais uma ameaça sanitária internacional e que, portanto, a crise é oficialmente declarada como encerrada. A emergência acabou, mas a ameaça não. O vírus continua contaminando milhões de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, hoje, a cada 3 minutos, uma pessoa ainda morre pela doença. Os cálculos apontam mais de 7 milhões de pessoas que morreram desde 2020 por conta da Covid-19. Quase 800 milhões de pessoas oficialmente contaminadas, isso em todo o mundo. Então a gente está num momento de transição, mas graças à vacina nós chegamos neste momento muito melhor. Então, parabéns aos nossos cientistas, aos profissionais da saúde, à população que se cuidou, que cuidou do outro, que continua se cuidando e que de fato o pior tenha ficado no passado. Lembrando que aqui no Câmara Notícia, desde 2020, desde os primeiros dias, a gente sempre vem informando aqui, passando informação de qualidade, com credibilidade para você, telespectador. Eu quero agradecer a companhia, a audiência, todos os questionamentos, as perguntas, porque durante todo este período aqui nós tratamos este assunto com muita importância e nós vamos continuar tratando este assunto aqui no nosso Câmara Notícia. 12h mais 23 minutos. Bom, na tarde de ontem, aqui em Campinas, foi divulgado o movimento Maio Amarelo, sobre ações que contribuam efetivamente para a redução dos elevados índices de ocorrências no trânsito brasileiro. E também, nesta coletiva, foram transmitidos dados sobre acidentes do ano passado. A Câmara esteve presente na Prefeitura de Campinas para o lançamento oficial da campanha Maio Amarelo de 2023. Toda a vida importa, no trânsito escolha a vida. O evento contou com a presença dos vereadores Zé Carlos, Otto Alejandro e demais autoridades. Esperamos que a população se conscientize, né? Eu acho muito interessante colocar os números para a população. A INDEC está de parabéns. A gente tem acompanhado todo o trabalho feito em 2022 e agora em 2023, nesse mês de Maio Amarelo, fazendo as campanhas, os pedágios de conscientização da população. Isso é muito importante para a cidade, né? Então a INDEC tem uma campanha super bacana, que é a cidade que leva até as escolas municipais da cidade, educando os jovens a respeitar a faixa de pedestre, a respeitar e aprender as sinalizações do trânsito. No decorrer do lançamento da campanha, foi apresentado o Boletim de Vítimas no Trânsito de 2022. No ano passado, 151 pessoas perderam a vida, mostrando que um motociclista é morto a cada 5 dias e que um pedestre perde a vida a cada 7 dias, ou seja, uma morte no trânsito a cada 2 dias, sendo um dos fatores de risco o excesso de velocidade e direção após o consumo de bebida alcoólica, que estiveram presentes em 60% dos óbitos. Mas nós tivemos, por exemplo, uma redução de 44% no número de mortes de ciclistas, isso é importante. 12% a menos, 12,5% de mortes dos motociclistas e 33% menos de mortes dos demais ocupantes do veículo, mas tivemos um retrocesso, quer dizer, aumentamos 65% o número de mortes por pedestres.
Isso deu um total de 2,6% menos de mortes no total no ambiente urbano, mas tivemos esse aumento no caso de mortes de pedestres. Além da divulgação dos dados, o dia também foi marcado pelo evento, o Workshop de Segurança Viária para Jornalistas, organizado pela iniciativa Bloomberg. Para o presidente da INDEC, órgão parceiro do encontro, Vinícius Riveretti, é muito importante o reforço das campanhas de conscientização no município. Iniciamos o mês de maio, de 2023, e o mês de maio, como todos sabem, mundialmente é um mês em que se discute, chama a atenção da sociedade pelo alto índice de mortes no trânsito, e número de sinistros também, acidentes, e são impressionantes os números. O que eu digo, e eu aprendi isso dentro do poder público, e por isso que eu tento passar cobrar isso da nossa equipe, que passe de forma muito dinâmica as coisas, para chamar a atenção da sociedade. Nós colocamos estrelas ano passado, onde nós tivemos morte, por exemplo, na John Boy. Colocamos carros amassados, por exemplo, onde nós tivemos acidentes, para chamar a atenção da sociedade. E todas as mortes, como eu havia começado a falar, todas as mortes no trânsito, todas, exceto exemplo que nós tivemos aqui na cidade, inclusive ali na Andrade Neves, em que houve um mal súbito, exceto isso, todas essas outras são evitáveis, Excesso de velocidade é evitável. Você respeitar a sinalização, você consegue respeitar a sinalização. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a prevenção e redução dos acidentes de trânsito. Para o parlamentar Otto Alejandro, os dados que foram divulgados serão um reforço a mais, para que a Casa Legislativa continue trabalhando a favor da população. É a gente propor e apresentar leis que vão beneficiar a população. No caso, eu apresentei um projeto de lei que estabelece no município a faixa elevada em frente a escolas, em frente de hospitais e centros de saúde. Então, automaticamente, essa faixa elevada, ela faz com que o motorista diminua a velocidade, ele visualize o pedestre com mais visão e ela também é acessível, é acessibilidade àquelas pessoas que têm a mobilidade reduzida. Então, são projetos como esse que a Câmara tem que fazer para ajudar a levar as pessoas, aos munícipes de Campinas, a educação no trânsito, Meio-dia mais 27 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas. A Casa da Sopa, entidade beneficente que atua na região do Ouro Verde e ajuda famílias carentes e moradores em situação de rua no entorno da comunidade, é um projeto que existe há 23 anos com a dedicação da dona Benedita, que é a idealizadora, a presidente desta instituição, e eles estão precisando de cestas básicas e alimentos para a sopa que são distribuídos no local. Então, se você quiser ajudar, se você tem condição de ajudar neste momento, entre em contato pelo telefone 19 é o DDD 99702 6605. O telefone está aqui embaixo da sua tela, 99702 6605. Existe um site também que você pode entrar, que é o casadasopacampinas.com.br. E tem o endereço, se você quiser ir até lá, que é na rua Iraí, número 91, no bairro Vila Aeroporto, aqui na cidade de Campinas. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, falar agora sobre qualificação profissional, viu? Porque o Feirão de Maio, promovido pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, está com 3.284 vagas em curso de qualificação profissional, empreendedorismo. Entre os destaques estão 7 cursos para microempreendedores individuais, 4 para o ramo da beleza. Lembrando aqui que todos os cursos oferecidos pelos parceiros do CEPAT são gratuitos, você não paga nada, e contam com modalidades online, para quem não conseguir presencial, e tem também, claro, de forma presencial. Idade mínima para a participação, 18 anos. Quer tirar mais dúvidas sobre o assunto, ver todos os cursos que estão disponíveis? É só acessar o site do Executivo, que é o portal.campinas.sp.gov.br.
Hora das notícias do Legislativo, porque o vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento pedindo informações sobre a campanha de vacinação anual antirrábica. Um requerimento apresentado pelo vereador Paulo Búfalo durante a reunião ordinária solicita informações a respeito da campanha de vacinação anual antirrábica. O fato da comunidade ter nos cobrado aí da ausência das campanhas, né, antirrábicas pelo município afora. Nós tivemos um evento há pouco aqui na Câmara, inclusive, que as agentes de controle a endemias informaram que no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal elas realizam, inclusive, essa vacinação com frequência, mas é necessário levar esse serviço até as comunidades, os bairros, enfim. Então a ideia é que nós possamos ter uma noção disso, se a prefeitura ela pensa em programar ou se cotidianamente ela pode inclusive descentralizar esse processo de vacinação antirrábica. A vacina antirrábica pode ser aplicada a partir dos 3 meses de vida do animal. Lembrando que ela deve ser feita anualmente para que haja mais proteção contra essa doença que é letal. No documento, o parlamentar faz 2 perguntas. A primeira é: quais são as datas e locais por bairro da campanha de vacinação antirrábica em Campinas? Na segunda, ele quer saber, pelo decorrer do ano, em quais locais da cidade é disponibilizada a vacina. Fizemos perguntas genéricas aí, até para dar uma possibilidade da prefeitura refletir sobre esse trabalho que ela já realiza, mas que incorporando a vacinação antirrábica, ela vai estar fortalecendo uma questão que é de saúde pública e que frequentemente nós ouvimos de captura de animais silvestres mesmo com o vírus da raiva, né? E portanto necessário que ela possa tomar essas iniciativas. Então nós fizemos questões mais genéricas nesse requerimento em particular. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo e com 3.000 metros quadrados no Jardim Nova Europa, ganhou um parcão, que é aquele espaço dedicado ao lazer dos pets. E o local foi possível graças a uma lei do vereador Permínio Monteiro. O Jardim Nova Europa ganhou um parcão, área de lazer para pets, juntamente com a urbanização da praça Pastor João Batista Martins de Sá. A ação faz parte do Abril Laranja, mês de prevenção contra a crueldade animal, lei de autoria do vereador Permínio Monteiro, que há anos se dedica à causa. Foi inaugurado dia 29/4, onde se comemora o Abril Laranja, que é o mês contra a prevenção aos maus tratos aos animais. É um projeto de lei que é de minha autoria também na Câmara Municipal de Campinas e foi escolhida essa data, uma data específica, para entregar esse parcão aqui do Jardim Nova Europa, onde as pessoas que realmente gostam de animais, os seus tutores vieram. Foi uma festa muito bonita e está sendo muito bem frequentada pelos tutores, pelos pets, que esse local é específico, exclusivo para eles. E a gente sabia da importância e da necessidade que Campinas precisa de espaços pets. E o Jardim Nova Europa agora já é realidade, é o primeiro bairro de Campinas a ter um espaço pet, no caso o parcão, para eles frequentarem não só de dia, mas à noite também, até porque tem iluminação, precisa de caminhada em torno, é totalmente alambrado e todos os brinquedos que são adequados para os animais brincarem. A própria comunidade reivindicou a construção do parque, que já está bastante frequentado pelos moradores e seus pets. É um espaço que estava ocioso, não tinha pessoas que frequentavam e foi escolhido a dedo através de um estudo, onde a gente observou que não tem área verde ao lado aqui, no caso é parques ou bosques, até porque a maioria dos parques e bosques hoje tem capivara que frequenta e não pode
tirar elas devido à legislação que protege, né, também a questão da capivara, na proteção animal. Mas lá no Taquaral tem esse problema de ter capivara lá. Então existe uma preocupação dos carrapatos estarem ali no parcão de lá. Aqui não, aqui é totalmente habitado, em torno são casas que permitiram, aceitaram este projeto ser implantado aqui no Jardim Nova Europa. Vocês podem ver que é um gramado maravilhoso, em volta são tudo ruas bem frequentadas, iluminadas. O objetivo do parlamentar é que mais praças de Campinas possam contar com um parcão. E já tem mais um para ser inaugurado. O segundo, né, complementando o segundo, que vai ser inaugurado, já está em construção e em breve será entregue e inaugurado, é no Parque da Figueira. É ao lado de uma praça de esportes, ao lado do campo de futebol, também muito bem frequentado e com certeza vai beneficiar toda aquela região do Parque da Figueira. O parcão ocupa 3.000 metros quadrados, dentro dessa praça de 5.500. Foram quase R$200 mil investidos e 2 meses para a obra ser finalizada. Da praça, a gente tem que pensar em tudo. Aqui a gente pensou nos animais, mas a população é a primeira. Então o que aconteceu? É iluminação para ter segurança, caminhada para a saúde, paisagismo, para que a praça não se torne um depósito de entulho. É tudo pensado nesse sentido para uso da população. O espaço é cercado por alambrado com equipamentos para lazer dos cães, como túnel, gangorra, obstáculos, escorregador, balanço, tanque de areia, bebedouro e outros. Cerca de 20 mil pessoas serão beneficiadas. E quem visitou o lugar aprovou a iniciativa. Fiquei bem feliz quando eu vi já a construção, né? Aí quando você vê essa cachorrada aí dentro se divertindo, passeando, e até para nós, né, que estamos em casa, vamos passear lá também. Não é só o cachorro que tem o direito também, né, de vir aqui. Aí estamos aqui trazendo os pets para se divertir, para interagir, e uma coisa necessária, né, porque eles também têm vida, não é para ficar só dentro de casa e levando aquela vidinha sem graça. E você vê algumas obras sendo feitas em pró ao morador e às nossas crianças, os nossos animais, que não é só os animais, né? É nós também, que a gente acaba vindo, conhecendo outra pessoa, tirando outras ideias, sabe? Dividindo o que acontece com você, com o seu cão, né? E o que você precisa para ele. E de repente a gente teve esse espaço. Né? É muito bom e olha, não só sou eu não, tá? Várias pessoas que vêm aqui estão felizes, maravilhadas e acabam vendo que dá sossegado de chegar aqui e o cachorro tá tranquilo. E o mais importante é que todos se dão bem, sabe? A adaptação que os cachorros estão tendo um com o outro é muito gostoso. Meio-dia mais 38 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora falando sobre a Comissão Especial de Estudos da Reforma Tributária, que se reuniu pela segunda vez no ano, então acompanhe como foi. A Comissão Especial de Estudos da Reforma Tributária, presidida pelo vereador Otto Alejandro, debateu o tema, os impactos no âmbito municipal da reforma tributária. O relator, vereador Paulo Haddad, disse que o assunto requer pressa e precisa ser debatido na Câmara Federal em Brasília. Nós estamos aí no momento atual, né, discutindo essa reforma tributária, reforma essa que já era para ter sido votada já há algum tempo. Temos ali alguns projetos tramitando, né, na Câmara Federal. Enfim, eu acho que esse é o momento de nos debruçarmos nesse tema e parabenizar, né, Vossa Excelência aí pela sensibilidade de trazer essa discussão para a Câmara Municipal de Campinas. A comissão recebeu o secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado, que explicou sobre as propostas de emenda constitucionais que tratam da reforma tributária em Brasília. Existem 3
projeto de emenda constitucional, as 3 propostas de reforma tributária. A PEC 45, a PEC 110, essas 2 tramitam na Câmara de Deputados, e a PEC 46, que é a mais recente, foi apresentada no final do ano passado, final da legislatura passada, que tramita no Senado. E ambas propõem a criação de um valor adicionado único, né, chamado IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, que não tem o nome exatamente de IVA, mas o conceito internacional é o Imposto sobre Valor Adicionado. Como é o ICMS, como é o IPI, são impostos que você paga na cadeia durante a produção, cada momento da produção alguém paga o imposto e tem o diferimento naquele pagamento que você faz, você difere, você desconta o que os outros anteriores pagaram, você paga só a diferença do que você agregou, do que a sua indústria, a sua empresa agregou de valor àquele produto, quando você vende o produto. De acordo com o secretário, o país ainda tem em vigor um sistema tributário de 60 anos atrás. Sinceramente, eu acho que a questão tributária no Brasil, quando nós estamos diante de uma estrutura tributária que foi aprovada em 1967, na Constituição de 67, 69 e na legislação, na reforma tributária de 67. Várias mudanças, várias alterações, mas a estrutura é de 60 anos atrás, né? O Brasil é o país que tem mais causas, pendências judiciárias tributárias do mundo, né? E quando você vai olhar quais são os tributos que mais geram demandas judiciais, são os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, e principalmente o imposto estadual chamado ICMS. O vereador Marrom Cunha, membro da comissão, fez questionamento ao secretário sobre o imposto único. Entre os pequenos e médios, eles praticamente, quando eles tentam transferir do simples para o presumido e depois para o lucro real, praticamente todos quebram. Sim. Todos passam uma certa dificuldade. Eu acho que isso é um trâmite federal, isso cabe também ao município, e isso encaixa ICMS. A composição de tributos, eu acho que é inviável ter um tributo só, porque você tem imposto sobre a renda, entendeu? A sua renda, o cara que ganha um salário mínimo, pagar 10% de imposto é muito caro para ele. Não pode pagar nada. Mas o cara que ganha, sei lá, um grande empresário, que tem uma renda de 1 bilhão, 100 milhões por mês, pagar 10% devia pagar muito mais. Porque ele não precisa ter esse volume de recursos, de lucro, mensalmente com ele, ou anualmente com ele. Então, você tem que ter um tratamento distinto para o imposto sobre a renda. O imposto sobre a produção é uma coisa, o imposto sobre a propriedade, que é o IPTU, o IPVA, né? São impostos sobre a propriedade, são formas distintas. Por fim, o presidente da comissão, o vereador Otto Alejandro, agradeceu o convite enviado pelo deputado federal Jonas Donizete para ir a Brasília. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer o convite feito pela Câmara dos Deputados Federais, né, ao nosso deputado federal Jonas Donizete, que fez o convite para essa comissão, para a gente participar de algumas reuniões acima desse tema. Ontem, a Frente Parlamentar sobre a implantação da Escola Cívico-Militar, presidida pelo vereador Nelson Osseri, recebeu o deputado estadual Tenente Coimbra. Confira como foi. Ontem foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Campinas a segunda reunião da Frente Parlamentar sobre a implantação da Escola Cívico-Militar, que tem como presidente o vereador Nelson Osseri. A Frente Parlamentar ela veio com um único objetivo, né? Trazer um debate saudável, explicando a verdade sobre o que é uma escola cívico-militar. E hoje, na nossa segunda reunião, eu tive a oportunidade de estar recebendo aqui, a honra de estar recebendo aqui o deputado estadual Tenente Coimbra, que é o pai, né, das escolas cívico-militar no estado de São Paulo. E graças a Deus,
Nós tivemos uma excelente reunião, porque ele pôde explanar de uma forma muito objetiva, né, e com linguajar também muito claro, que a escola cívico-militar é o melhor modelo hoje para a educação, para o ensino. O convidado, o deputado estadual Tenente Coimbra, autor da lei da escola cívico-militar no estado, falou sobre o tema. E qual é o papel do militar dentro da escola? Porque muita gente acaba tentando enganar os pais, falando o militar ele vai tomar o lugar do professor, o militar ele não serve para lecionar, o militar ele não serve para fazer nada dentro da escola. Então, de fato, o militar ele não entra em sala de aula. A responsabilidade dentro da sala de aula é do professor. O militar ele é um agente organizador. Ele vai ajudar na organização tanto administrativa, né, com um militar mais experiente, um oficial superior com anos de serviço público, ele vai ajudar o diretor, e a palavra essa é ajudar, a palavra final continua sendo do diretor, mas ele vai auxiliar ali dentro do aspecto administrativo, e teremos um corpo de monitores que vão ajudar dentro do aspecto organizacional disciplinar, que é o dia a dia dentro da escola. Vão receber esses alunos, vão perfilar esses alunos, vão orientar esses alunos, vão conversar com esses alunos, vão fazer mediação de conflitos com os pais, se necessário forem, mas dentro de sala de aula, eles não lecionam. O vereador Nelson Osseri também falou sobre os próximos passos da frente parlamentar. Nós vamos ter a terceira reunião, que nós vamos trazer o capitão Davi, que é presidente da associação ABMIL, que vem implantando escolas também nos municípios. E nós vamos, após essa visita participação do capitão Davi, nós vamos ter uma visita junto a uma escola cívico-militar, né? Até vou estender o convite para todos os vereadores, para que conheçam, entendam como funciona, que é a escola de Taubaté, que é um modelo onde chegou de 71 casos de violência, né, de alunos contra professores, chegou à estaca 0, né, chegou a 0 casos depois da implantação. Então eu quero que todos conheçam para mostrar que a escola cívico-militar é uma escola que é um fator de proteção e ajuda a diminuir não só a violência, a criminalidade, como também traz a ordem e a disciplina, que é o que mais os pais hoje se preocupam com os filhos. Olha só, o slackline é uma modalidade de exercício físico onde as pessoas precisam ficar equilibradas sobre uma fita flexível e que vem ganhando muitos adeptos. Pensando nisso, virou lei aqui em Campinas uma proposta do vereador Marcelo Silva sobre a instalação de ponto para a prática esportiva em parques da cidade. Agora é lei. Foi sancionada a lei de autoria do vereador Marcelo Silva sobre a criação nos parques e nas praças do município de Campinas de slack points, equipamentos públicos destinados à prática de slackline. Slackline, para quem não conhece, é aquela prática esportiva que você amarra uma corda em duas extremidades e você caminha sobre ela. É uma prática muito gostosa, muito difícil. Já me aventurei algumas vezes e é uma ideia que um investimento assim praticamente irrisório, que é você instalar em duas extremidades pontos fixos em que as pessoas aí sim tragam a sua corda para poder amarrar. Então esses slack points são pontos, 2 pontos que ficam numa horizontal e a pessoa leva o seu equipamento, que é a sua corda, instala lá com segurança e pode praticar. Mais uma vez, trazendo o esporte, trazendo a qualidade de vida aqui para o município de Campinas. O slackline exige muito dos músculos, principalmente dos membros inferiores. Segundo a lei, os custos para a instalação dos slack points correrão por meio de previsão orçamentária e, se necessário, realizada suplementação. Aqui, o Parque Taquaral é um exemplo de local que pode ser beneficiado com essa lei. Como não são obras complexas, você pode colocar tanto nas praças como nos parques públicos. Por exemplo, Parque Taquaral, como você já tem lá a pista de skate, em próprio Souza, na entrada de Souza, que vai ser construída também uma pista de skate. Enfim, eu acho que praticamente todas as praças e parques aqui do município comportam esse tipo de modalidade esportiva. O parlamentar ressaltou a importância da prática de esportes para a qualidade de vida,
principalmente após a pandemia. Com a pandemia, né, a gente teve, enfim, por exemplo, a obesidade, a ansiedade. Então, você trazendo mais uma possibilidade do munícipe praticar um esporte, ocupar uma praça ao ar livre, eu acho que só traz benefícios para a saúde. Eu que sou um esportista, defensor do esporte, falo que o esporte ajuda em absolutamente tudo, né? Ajuda obviamente na sua saúde, no estresse, ajuda no dia a dia, ajuda na sua ansiedade, enfim, só traz benefícios. Então a gente trazendo mais uma prática esportiva para o município de Campinas. Por iniciativa do vereador Marcelo da Farmácia, a Câmara Municipal de Campinas entregou o título de cidadã campineira à cantora Catarina de Barros das Neves. A cantora Catarina de Barros das Neves, vice-campeã de um reality show, recebeu o título de cidadã campineira por iniciativa do vereador Marcelo da Farmácia. É casada há 25 anos com Marcos das Neves. Eu vou ler um pouquinho que é mais fácil para mim o conteúdo. Tem 5 filhos, 12 netos e 12 bisnetos, se tiver certo aqui. Cantou por muitos anos nas noites campineiras, onde conheceu o atual marido. Vocês estão juntos há 25 anos, 30 anos, maravilha. Para nós é uma campeã que pôs o nome de Campinas em relevo. Tá, isso aí foi muito gratificante. Hoje continua cantando nos eventos, inclusive pela Secretaria Municipal de Campinas, que ela é convidada. A sorocabana Catarina, que já mora em Campinas há mais de 40 anos, agora tem ainda mais motivos para se sentir campineira. Eu não estava preparada para tudo essas coisas que estão acontecendo na minha vida. E estar aqui é uma honra muito grande e uma alegria muito grande para o meu coração. E eu não tenho palavras, eu sou ruim de falar, sabe? Então eu posso dar umas mancadas aqui. Mas é uma alegria e eu quero agradecer muito, muito ao Marcelo por essa homenagem. É muito gratificante, é uma honra que às vezes eu me consulte e digo, acho que eu não mereço tanto. Mas se nós servimos um Deus, que Ele acha que nós merecemos tudo de bom que vem na nossa vida. Então eu só tenho a agradecer, e eu queria falar tanta coisa, mas me foge na memória. E claro, não poderia faltar um show da Catarina na Câmara Municipal de Campinas. Quando os olhos abri e os gritar quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou, ai, oi, oi. Hora de falar sobre Campeonato Brasileiro da Série B, porque neste fim de semana as duas equipes da cidade entram em campo e ambas no domingo. Primeiro é a Ponte Preta, cedinho, hein? Às 11 horas da manhã, a Macaca recebe no Moisés Lucarelli o Ceará. Você já vê o confronto aí na sua tela. A Ponte tenta buscar a segunda vitória consecutiva na Série B. O técnico Felipe Moreira deve contar com o retorno do meia Elvis, que foi poupado da última rodada na vitória da Ponte contra o Botafogo. E o treinador pontepretano aguarda o meio-campista Leonaldi. Esse sim já está no departamento médico há 2 semanas. É um confronto difícil. O Ceará, no meio de semana, conquistou o título da Copa do Nordeste, vem empolgado, vem tentando melhorar a situação na Série B. E claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida entre Ponte Preta e Ceará. E a gente segue falando aqui sobre o domingo, porque um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, é a vez do Guarani entrar em campo. O Bugre, que vai a Recife enfrentar o Sport. O Bugre vem de derrota contra o Juventude por 1-0, tenta a reabilitação na competição. O técnico Bruno Pivetti tem problemas porque o zagueiro Alan Santos
com dores na panturrilha deve ficar de fora, e aí ele tem duas opções. Ou ele coloca o Titi, que é o mais cotado a começar entre os titulares, ou ele tira o Ivan Alvarinho do meio-campo e coloca ele como zagueiro. Também é um duelo difícil, o Guarani tenta se manter no G4 da competição, lembrando que essa partida é com os portões fechados aos torcedores, então é algo positivo para o Guarani. Essa partida em Recife não vai ter torcida, e claro que na segunda-feira a gente também balança as redes e conta a história de Sport e Guarani. Bom, meio-dia mais 55 minutos. Se o fim de semana está chegando, esse não tem feriado logo depois, mas as atrações culturais vão acontecer em todos os cantos e você confere tudo a partir de agora, ó, na nossa agenda cultural. E eu abro a agenda cultural dessa semana em um dos lugares que já foi considerado a maior ocupação da América Latina, o Complexo AMG, que englobam os bairros Parque Osiel, Monte Cristo e Gleba B, e que hoje recebem uma exposição de arte a céu aberto. Com o objetivo de democratizar a arte, o projeto Ocupação chega em Campinas para transformar parte do 1,5 milhão de metros quadrados em uma galeria urbana. E as 5 obras que dão início à amostra são da artista visual Rochelle Coste, com o tema Lugar Comum, que fala sobre pequenos acontecimentos no espaço que as imagens ocupam em nossas vidas. Esses quadros estão fixados nas paredes das casas e comércios dos bairros. Eu estou aqui com o Danilo, que é curador e idealizador aqui dessa galeria a céu aberto no Complexo AMG. Danilo, muito obrigada pela sua participação e o porquê trazer essa galeria de arte aqui para o complexo. Bom, esse projeto ele nasce desde as minhas primeiras visitas à cidade de Campinas, né, quando eu passava pela rodovia e via aqui o Complexo AMG. A ideia sempre foi de questionar o lugar da arte, né? A gente é muito usual a arte sair desse local e ir para o espaço do museu ou da galeria. O projeto ele nasce do desejo contrário, né? É trazer a arte para esse local e questionar quais são os lugares de sua legitimação e de sua consagração. Então, o projeto ele nasce nessa perspectiva, desde os meus primeiros momentos na cidade de Campinas, mas de modo a questionar, né, o lugar da arte. Quantos dias serão de exposições, né? E quantos artistas vão participar? Neste primeiro momento, nós temos a participação da artista Rochelle Coste, que é uma exposição de 50 dias, e logo após teremos mais 3 exposições. Mas é uma artista de Campinas, uma artista de Limeira e um coletivo de artistas que vivem aqui no Complexo AMG. A exposição é aberta para todos os públicos e conta com a participação da artista visual Andréia Mendes, parceira e representante das comunidades para a realização desse projeto. Eu acho que tem várias questões, né, do impacto desse projeto para a nossa comunidade. É uma comunidade com mais de 100 mil habitantes, é uma comunidade construída majoritariamente pela classe trabalhadora, né, pessoas que raramente têm acesso ao espaço externo, né, de museus e galerias de arte. Então, quando a gente traz essa galeria a céu aberto para a comunidade, a gente está fazendo algo que eu prezo muito, que é democratizando o acesso. E democratizando o acesso para toda a diversidade. Então, a diversidade racial, social, de gênero, crianças, adultos, pessoas idosas, né, pessoas com deficiência. E isso é muito caro para mim, que trabalho com cultura dentro desse território, principalmente, né? Em todos os lugares, mas
principalmente aqui. O que acontece de impacto para além do visual, como você viu, né? Fizemos esse roteiro aqui. Tem as questões de impacto de empreendedorismo, gestão financeira, impacto na formação cultural também, porque a partir das oficinas nós também vamos estar possibilitando que as pessoas tenham acesso a múltiplas linguagens, a linguagem da fotografia, da pintura, do trabalho urbano, né, da arte urbana, como o Fernando Tosco nos trará aqui. Então, isso é extremamente importante e caro para a comunidade. Nós chamamos isso de formação de repertório cultural. Está vindo bastante gente visitar, como que está sendo a procura, como que está sendo a repercussão das obras? Está tendo bastante impacto, principalmente impacto interno, que é o objeto central do nosso projeto, é formar a comunidade, mas também virou um roteiro artístico, onde muitas pessoas de fora vêm visitar o nosso projeto. Está sendo muito, muito gratificante para a gente. Para visitar essa arte urbana, entre em contato pelo Instagram @ocupação. E vamos de cinema no Cinemark Dançando no Silêncio. Uma jovem apaixonada por balé passa por um trauma. Conhece outras mulheres que passaram por situações semelhantes e encontraram uma forma criativa de perseguir sua paixão. No Kinoplex Guardiões da Galáxia, Peter ainda sente a perda de sua amada Gamora. Contudo, o universo ainda precisa contar com a ajuda dele e sua equipe de Foras da Lei, que se tornaram heróis interplanetários. One last time. Into the forever and beautiful sky. O Último Chamado de Maria, convencido dos acontecimentos sobrenaturais que se desenrolam numa pequena aldeia da Bósnia desde 1981 e que atrai milhões de peregrinos todos os anos, um padre recolhe testemunhos conclusivos de vários países, ao mesmo tempo que explica os fundamentos daquela mensagem. Medjugorje é o último chamado de Maria. Eu descobri nessa época aí que vocês, mulheres, são apegados pra caramba os bagulho de horóscopo, signo. Eu não sabia. Porque assim que a gente descobriu a gravidez, minha mina pegou o calendário, ficou fazendo os cálculos, ó, pelas minhas contas aqui, vai nascer em junho e é gêmeos. Eu falei, 2 não tem como, tá doido. Teatro Oficina do Estudante, 4 amigos. Amigos de longa data, os comediantes Thiago Ventura, Di Lopes e Márcio Donato e Afonso Padilha se juntam para realizar este espetáculo de stand-up de cara limpa, sem adereços e sempre com um convidado diferente e de referência no mercado. Ah, cara, maravilhoso. A melhor coisa que eu fiz. Mas assim. peraí, seus olhos estão fechados? Eu botei o botox aqui, ele travou fechado, eu era sensível à luz? Não tenho mais sensibilidade. Improvável, criado pelo trio de humoristas Anderson Bizoc, Daniel Nascimento e Elídio Santana,
Improvável é um espetáculo de improvisação teatral, onde as cenas são criadas na hora a partir das ideias da plateia. Campinas e região está com a programação cheia de shows. E hoje, às 22h30, tem o show do Ney Matogrosso no Royal Palm Hall. Neste sábado, dia 6, a partir das 16 horas, no Fazenda Santa Margarida, tem Péricles. E no Chapéu Brasil, em Sumaré, tem o show do João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Graça e paz, galera de Campinas e região, aqui é o DJ PV. Eu quero convidar você para não se esquecer que nessa sexta-feira, dia 5 de maio, eu estarei com vocês no evento Voltando a Sonhar, para uma noite incrível de louvor, adoração, comunhão, muita celebração. Vocês, sua galera, não pode ficar de fora. Voltando a Sonhar, nessa sexta-feira na Praça Arautos da Paz. A gente se vê lá. Oi pessoal, aqui é a Ilse Miriam da Afromix e quero convidar vocês para a 27ª Feira Cultural Afromix aqui na Estação Cultura, dia 7 de maio, do meio-dia às 20 horas, o dia todo de atrações, de praça de artesanato, praça de alimentação, música ao vivo, grupão de dança. Vai ser uma delícia o domingo todo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal, para doação para as instituições, tá? Contamos com a presença de todo mundo aqui na Estação Cultura em Campinas, dia 7 de maio. Axé, meu povo! E o Teatro Municipal Castro Mendes recebe nesta sexta-feira, às 20 horas, o show Mestiçaria, do cantor Lula Barbosa e Banda. O evento é gratuito. E neste sábado, amanhã, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, na Praça Carlos Gomes, acontece a Feira das Mulheres Empreendedoras, programa sob a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, em conjunto com o Festival Italiano Pisa de Uva. Então, ótima oportunidade de você comprar presente do Dia das Mães. Está chegando no domingo da outra semana e ainda saborear a gastronomia local. Olha só, 1h mais 8. Hoje pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou dados sobre a vacinação aqui no município. A nossa repórter Rúbia de Oliveira acompanhou e traz as informações lá da Prefeitura. Então, Rúbia, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde para você também, Gabriel. Boa tarde a todos. Sim, nós estamos aqui na Prefeitura, onde foi divulgados dados da vacinação no município. Para falar um pouquinho mais sobre esses dados, sobre a importância da vacina, nós estamos com a coordenadora de imunização aqui do município, a Shaula. Boa tarde, seja bem-vinda. Qual que é a importância de um evento como esse que nós tivemos hoje aqui na Prefeitura? Boa tarde. É mais uma estratégia para a gente tentar alcançar aí grande parte da nossa população, tirar essa história de fake news ou das dúvidas que a população apresenta e reforçar, de fato, quais são os principais objetivos com a vacinação. Tanto as vacinações de rotina aí para as crianças menores e todas as vacinações de campanha que estamos vivendo nesse momento, né? Para a campanha Covid e influenza. De acordo com informações que vocês repassaram, são mais de 20 vacinas que estão disponibilizadas nos centros de saúde. Isso, para toda essa população, mais de 20 vacinas que protegem aí contra mais de 20 doenças, que são essas doenças que são preveníveis, né, pela vacina. Então, neste momento, a gente não consegue admitir que uma criança seja internada com caso grave, que venha a óbito por conta de uma doença que existe a proteção aí, que é a vacina. Dados foram apresentados e nós podemos perceber que, infelizmente, caiu bastante a procura pela vacina. A que se atribui? Então, são diversos fatores, né? Um deles aí é o próprio reforço por todo o governo nos últimos anos, a história de fake news, de notícias falsas que não são a realidade, ou das pessoas não acreditarem que a doença está circulando, que é grave, não entenderem a importância da vacina. Então, esses diversos fatores contribuíram para as quedas vacinais nos últimos anos, mas reforçando que em 2022 já vimos um cenário positivo, né? Então essas coberturas voltam a subir, não estão ainda nos níveis adequados, mas já é um bom sinal.
Aqui em Campinas, como está a situação da vacinação da Covid? Já tem quantas pessoas foram vacinadas até agora? Sim, então a vacinação neste momento, a vacina bivalente, né, que foi introduzida aí nessa estratégia de vacinação a partir do dia 27 de fevereiro para a população a partir de 60 anos. Mais de 70 mil idosos já foram vacinados, mas a gente ainda está com cerca de 50% de cobertura. Ainda faltam muitas pessoas nesse público para receberem essa vacina bivalente. A vacina bivalente, o pessoal tem um pouco de receio dela por conta das reações, né? O que você tem a dizer para a pessoa que precisa tomar a vacina, mas fala, eu não vou porque eu vou ficar mal? Como é que funciona? A vacinação é extremamente eficiente, então esse é o nosso maior argumento, né? Então é inegável o poder da vacinação. A gente vê que depois da introdução das vacinas, o número de casos graves e óbitos diminuíram significativamente. Então, para essa população aí que tem esse receio, tem essa dúvida, a gente reforça. É uma vacina segura, é uma vacina eficaz. São esperados, sim, alguns eventos, né? Então, aquela dor no braço, uma febre, um mal-estar. Então, são eventos comuns e esperados, nada grave e normalmente se resolvem em até 24 horas sem necessidade de atendimento médico. E para quem tomou a primeira e a segunda dose, mas não tomou a terceira, agora vai tomar a bivalente, não precisa mais ficar tomando 1, 2, 3 doses. A bivalente está valendo mesmo. É isso mesmo. A única recomendação é que precisa ter as 2 doses iniciais, né, do esquema básico, então esse é um critério obrigatório, e cumprir o intervalo de 4 meses da última dose aplicada. E na questão da vacina contra a influenza, como é que está a cobertura vacinal aqui no município? Ela também não está aí nos níveis que a gente espera, mas para a população de idosos, aí nessas 4 semanas já atingimos 45% do público. Então é uma vacina aí que já está no calendário há bastante tempo, que a população já conhece, é ofertada anualmente. E especificamente para a influenza, o grupo prioritário aí que está chamando mais atenção em relação à cobertura são as crianças. Então a gente reforça aí, é o nosso grupo com a menor cobertura no momento, então que os pais levem aí seus filhos para receberem essa vacina tão importante. Cada pessoa vacinada importa, né? É o tema, é o que a gente conversou, o que vocês repassaram para a gente. Eu gostaria que você passasse para a população quantos centros de saúde nós temos aqui em Campinas e os horários de disponibilização da vacinação. Sim, temos 66 unidades disponíveis para a população. O horário é sempre a partir das 8 horas da manhã até 1 hora antes do horário de fechamento. Nós temos o nosso site, vacina.campinas, que oferece todas essas informações e a vacina está disponível para a população independente do local de moradia. Então ali, aquele neto que às vezes fica com a avó, longe da sua casa, ele pode receber a vacina naquela unidade. Então a vacina sempre vai estar disponível ao longo de todo esse horário. Então das 8 da manhã até 1 hora antes do horário de fechamento dos serviços. E a vacina, a gente às vezes fala assim, é só para criança, né? E aí agora por conta da Covid, o adulto também toma vacina, mas não é só a vacina da Covid que o adulto precisa tomar. Sim, é muito importante, né, como em toda a faixa etária, que os adultos também procurem pela vacinação. Existem uma série de vacinas disponíveis para essa população, então a sarampo, cachumba, rubéola, difteria e tétano, vacina da febre amarela, que é muito relevante para essa população. Então também todas elas estão à disposição nos nossos serviços. Agradeço a sua participação. Olha, Gabriel, é isso, imunização. Cada pessoa imunizada conta, né? Sim, é isso mesmo. Obrigada, Shaula. Gente, seguinte, 66 centros de saúde. Vacinas disponíveis, mais de 20. A vacina contra a influenza, a vacina bivalente agora contra a Covid-19 e a vacinação das crianças. A gente precisa se cuidar. Se cada um fizer a sua parte, com certeza nós vamos respirar saúde, tá bom? 66 unidades de saúde com vacinação disponível para você, independente do lugar que você mora, você pode acessar uma unidade de saúde e se vacinar. Proteja-se. Esse é o recado de hoje. Voltamos com você no estúdio. É isso mesmo, informações importantes então da nossa repórter Rúbia de Oliveira, até porque números preocupantes estão aqui na cidade de Campinas, porque nós não estamos atingindo os níveis que foram estabelecidos pelo Executivo. Quero agradecer também a Shaula Vizelli, ela que é coordenadora do programa de imunização aqui do município. E a gente sempre reforça aqui no nosso Câmara Notícia, né, a importância de manter a sua carteirinha de vacinação atualizada. Vá até um centro de saúde, veja se você está com alguma dose atrasada.
Tem alguma dúvida em relação a qualquer tipo de vacina que está sendo disponibilizada aqui no município? Existe um site, vacina.campinas.sp.gov.br. Você entra lá e tira todas as suas dúvidas, tá certo? Bom, 1h mais 15. Hoje é sexta-feira, dia de conferirmos os desafios de uma atividade. Nós vamos falar hoje daquele que precisa fazer a captação de clientes, fechamento e acompanhamento de vendas, recebimento e tratamento de reclamações, apoio também com limpeza, com organização do ambiente. Então, sobre os desafios de um atendente de loja, você acompanha a partir de agora o nosso quadro Se Liga na Profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre atendente. Então, se liga aí, bora! O atendente faz o atendimento pessoal ou telefônico e garante o suporte necessário ao cliente. E durante esse processo, o profissional esclarece e dá apoio em dúvidas, faz registro de reclamações e fechamento de vendas. O mercado de trabalho é amplo e variado, podendo atuar em empresas de pequeno, médio e grande porte, como por exemplo, livraria, lojas comerciais, empresas de tecnologia, farmácias, restaurantes, lanchonetes e cafeterias, call centers, entre outros. Bom, e olha só, para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, tô aqui com o Ismael. Tudo bom, Ismael? Tudo bem, tudo jóia, André. Beleza. Bom, primeira coisa, há quanto tempo você trabalha como atendente? Tá, eu tô aqui na Livraria Leitura há 1 ano e meio. Um ano e meio? Quase 1 ano e meio já. Mas já trabalhava com isso? Na área comercial, sim, mas não especificamente num ponto de venda. Eu já trabalhei em outras áreas, sempre com foco comercial também, mas assim, no atendimento do consumidor de varejo foi a primeira experiência aos 58 anos de idade. Tá gostando? Fantástico. Por que eu estou gostando, André? O fato de você lidar com pessoas, né, atender, se relacionar, conversar, é muito bom. Né? E descobrir aquilo que a pessoa quer, o que ela precisa, o que ela tem interesse. Ela se interessa, exatamente. É uma pequena jornada que às vezes dura 1 minuto e às vezes dura bem mais do que isso, até descobrir o que ela precisa. Mas é muito bacana, bem interessante. O que faz, Ismael, um atendente? O atendente, um dos trabalhos dele é recepcionar o cliente, né, no ponto de venda. Então, a gente recebe o cliente com um sorriso no rosto e se disponibiliza, né, para atendê-lo naquilo que ele precisa. Às vezes ele não tem consciência do que exatamente ele quer. Então, nós ajudamos nessa caminhada para que ele descubra o que ele precisa. E outras vezes é mais simples, ele já sabe o que quer, então a gente dá um tratamento cordial, um pouco mais objetivo, atendendo bem, tendo como premissa sempre atendê-lo bem, né? Mas de uma forma mais rápida. O que você falou é super importante, interessante, Ismael, porque muitas vezes o cliente chega aqui à livraria, não é? E não sabe exatamente o que quer. Puxa vida, estou a fim de comprar um livro e tudo mais, mas não sei que livro. Então faz parte também das habilidades, né, do atendente direcioná-lo, não é? Direcionar o cliente aí para ele conseguir achar o livro, por exemplo, eu tenho isso como exemplo, o livro que ele quer, ou o assunto que ele está a fim de ler, né? E uma das coisas que a gente faz para conseguir chegar nesse ponto, André, é exatamente perguntar, sondar o cliente. Eu acho que isso se aplica a qualquer espaço comercial, né? Perguntar, ouvir com atenção para saber precisamente o que ele descobrir precisamente o que ele precisa, o que ele quer e a partir daí oferecer o que a gente tem disponível. Aqui na livraria nós temos em torno de 30, 40 mil títulos, então quer dizer, é muita coisa, mas tem segmentos, gêneros literários. Então uma das primeiras perguntas é, o que você habitualmente lê? Né? Então se ele já habitualmente lê algum gênero literário, a gente vai por esse caminho. Né? E aí depois oferta mais alguma coisa, porque de repente a gente pode superar a expectativa dele, né? Claro. Ele veio para comprar algo que ele não tinha muito definido, né? E de repente a gente descobre que ele
pode se identificar com algo mais. E aí fica super bacana. Quando a gente chega nesse resultado, é o máximo, né? Ô Ismael, e tem curso assim para ser atendente? Como é que é? Olha, curso, a maioria dos atendentes, eles se formam no próprio mercado. Tá. Mas eu não sei precisamente qual curso, mas o Senac ele tem cursos nessa área. Então. Existem cursos nessa área. Não sei te dizer atualmente qual que é o conteúdo programático, ou qual o nome do curso, mas o Senac sempre foi muito forte nessa área. Como está o mercado de trabalho de atendente? A gente está vivendo um período, né, hoje, que mês de março, final de março para abril, existe uma retração no mercado, né? O mercado como um todo compra um pouquinho menos, um pouco menos, consequentemente a necessidade de mão de obra reduz. A partir de outubro, novembro, existe uma necessidade grande, então os espaços comerciais precisam admitir, contratar para treinar para o boom que o fim de ano representa, né? Com Natal, embora assim nas datas comemorativas sempre haja um movimento interessante. Então, mesmo não estando próximo ao final do ano, quem tem interesse de entrar na área, arregaça as mangas, prepara o currículo e vai embora. Deixa o currículo, vai com um sorriso no rosto, com muita fé, com muita coragem e procura deixar o currículo na mão da pessoa certa. Legal isso que você falou também, o sorriso no rosto, né? Porque, Sim, assim, sim. o cliente, ele não tem nada a ver se você brigou em casa, se você está com algum problema. Sim. Você tem que atendê-lo da melhor maneira Verdade. possível. Então, esse eu acho que talvez seja um grande desafio Sim. da profissão, né, Ismael? É um grande desafio. A gente não consegue, por exemplo, se isolar completamente dos problemas pessoais, né, que existam durante o período de trabalho. Mas a gente consegue olhar as pessoas nos olhos e perceber que ela realmente não tem nada a ver com essa problemática pessoal. Então ela merece, né, e precisa de um atendimento, independente do meu estado emocional momentâneo. Então eu tenho que fazer um esforço. Se eu tiver que fazer um esforço, eu faço esse esforço com o objetivo final de atendê-la. Pode não ser muito fácil, às vezes pode não ser, mas a maioria a gente consegue. Dá para superar isso, né? É uma questão de querer mesmo. Ismael, por exemplo, uma curiosidade, você tem que entender de todos os assuntos. O cara chega aqui, ali, por exemplo, livraria católica. Tá. Aí no outro tá escrito política. Tá. Aí no outro, olha lá, literatura estrangeira, o que mais? Geografia, tem várias coisas. Então você precisa estar a par de tudo, assim, porque o cara chega, por exemplo, eu quero um livro sobre política. Por exemplo, você tem que estar ligado. Sim, é importante. Conhecer o produto, ou alguns produtos com os quais nós trabalhamos é importante, né? Da mesma forma que como a gente precisa conhecer o cliente para saber o que vai oferecer para ele, nós precisamos conhecer os nossos produtos. Agora, exigir de um livreiro, né, o atendente na livraria é chamado de livreiro. Isso é uma coisa que eu não sabia, André. Olha só, aprendendo aqui. É bem bacana, né, saber que o atendente de uma livraria, ele é chamado de livreiro. Eu não sabia disso, fiquei super feliz. O livreiro, ele precisa pelo menos ter uma visão genérica de todos os gêneros da literatura. Saber o que o mercado está vendendo, quais são os títulos, se não todos, pelo menos alguns, ou ter alguma referência. Mais importante, pelo menos. Né? Exato. Então hoje a internet é uma excelente fonte de consulta. Existem sites especializados no que o mercado editorial está lançando a cada mês, né, com lista dos mais vendidos. Então a gente precisa sim estar sempre dando uma lidinha, fazendo uma pesquisa e de olho no que está saindo no próprio local de venda para ter condições de ofertar sempre aquilo que for o melhor para o cliente. Ismael, você fala muito bem, muito legal. Para o pessoal que está em casa e tem interesse na profissão, em seguir nessa área, falando, puxa vida, olha o Ismael lá falando, gostei. Me interessei, quero seguir, quero um dia, né, ser atendente. Quais as dicas que você deixa para a galera aí? Olha, a primeira dica que eu deixo é, se você quiser trabalhar numa livraria, na área comercial, em uma livraria, leia, comece a ler. Comece a ler 15, 20 páginas por dia, você vai ver que depois de um mês você lê um livro. Ótimo, essa é a primeira dica, conhecer o livro, né? o produto livro. O segundo é o mercado. Aí é só dar um Google e pegar informações a respeito do mercado editorial. Isso ajuda muito.
sabe quais são os títulos mais vendidos dentro de cada gênero literário. Mas o mais importante, André, e eu acho que isso se aplica a qualquer, qualquer ponto de venda, ouça muito o seu cliente. Ouça bastante. Primeiro, receba, acolha-o, né, com um sorriso e faça com que ele se sinta bem-vindo no ponto onde você trabalha. E a partir daí, ouça o seu cliente, entenda o que ele precisa e ofereça o melhor que você tiver às mãos. Eu acho que são algumas... Perfeito. Obrigado pela entrevista, Ismael. Sucesso. Eu que agradeço. Valeu. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Fim de semana chegando e você que vai ficar aqui na cidade de Campinas e quer sol e calor, a notícia é boa, viu? Porque o tempo ele continua estável, com o tempo aberto, sol durante todo o dia, nada de previsão de chuva. Vamos às temperaturas então, porque elas seguem em elevação aqui no município, você já vê aí na sua tela. Amanhã no sabadão 6 de maio, mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus. No domingo o sol também aparece entre poucas nuvens, com a temperatura muito parecida com o sábado, mínima de 17 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e o Câmara Notícia volta na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.